Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 7 de janeiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Raimundo Peñafort. Raimundo nasceu em 1175, no nobre castelo da família Peñafort na Catalunha, na Espanha. Desde a infância, demonstrou interesse pelos estudos e por tudo que dizia respeito à religião. Com apenas 20 anos, tornou-se professor na cadeira de Artes Livres, em uma universidade lá da Barcelona. Suas aulas atraíam muitos estudantes. Depois ele partiu para Bolonha, na Itália. Lá ele seguiu lecionando e passou a estudar as matérias do direito civil e do eclesiástico. Ao concluir o curso, foi diplomado com louvores. Em seguida, foi nomeado professor titular de direito canônico da mesma universidade. Mesmo estando num alto grau social, nunca deixou de lado os pobres. Ao contrário, fazia questão de cuidar deles pessoalmente, não se importando com a fama de grande conhecedor que já se espalhava, por toda a Itália e países da Europa. Em 1220, Raimundo retornou à Espanha, onde foi ordenado padre. Logo em seguida foi nomeado vigário-geral da grande diocese de Barcelona. Depois, o Papa Gregório IX convocou para colocar sua capacidade a serviço da Igreja de Roma. Lá foi confessor do Papa durante 8 anos. Nessa época, constatou que os pobres não eram bem atendidos nos seus direitos canônicos quando recorriam à sede da Igreja e alertou o Papa sobre o assunto. A consequência disso foi que São Raimundo, a mando do Papa, escreveu e editou a obra Os Decretais de Gregório IX. A obra tornou-se referência no direito canônico até os dias de hoje. Como reconhecimento pela dedicação, santidade, capacidade e bons trabalhos de São Raimundo, o Papa Gregório IX o nomeou arcebispo da cidade de Tarragona. Em sua humildade, porém, São Raimundo sentiu-se indigno, por isso pediu que fosse exonerado do cargo. Chegou mesmo a ficar doente em razão disso. Assim, com autorização de seus superiores, ele retornou para a Espanha. De amigo e também santo Pedro Nolasco, São Raimundo de Peñafort, ele aceitou o convite de escrever as constituições da recém-fundada Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. A ordem ficou conhecida como a Ordem dos Mercedários e tinha como objetivo libertar os cristãos escravizados por muçulmanos. Quando a Ordem dos Dominicanos chegou a Barcelona, São Raimundo de Peñafort entusiasmou-se pelo modo de vida dessa ordem, por isso abandonou tudo o que tinha para se tornar dominicano. Sua vocação dominicana era tão evidente que quando o superior-geral faleceu, no ano de 1278, os dominicanos o elegeram como sucessor. Pelo tempo de 2 anos, São Raimundo de Peñafort viajou a pé e visitou todos os conventos da ordem. Depois disso, pediu afastamento da direção e dedicou-se à vida solitária de penitência e orações. Porém, nunca deixou de atender aos pobres. Nessa época, Deus realizou grandes prodígios por meio de São Raimundo de Peñafort. Por isso, sua fama de santidade se espalhou. Por inspiração de Deus, ao completar 70 anos, São Raimundo voltou à educação. Dirigiu a fundação de 2 seminários. Neles, o ensino era dado nas línguas hebraica e árabe. Seu objetivo era atrair judeus e árabes para o cristianismo. Em alguns anos, 10.000 árabes se converteram e receberam o batismo. Depois, São Raimundo passou a ser confessor do rei Jaime de Aragão e repreendeu-o pela vida desregrada. Também alertou o rei sobre um grande perigo que o reino corria com uma facção chamada os albigenses. Esses pertenciam à seita dos cátaros. Esta seita pregava uma doutrina que desviava da fé católica. Assim, ele conseguiu que os albigenses fossem expulsos da região. Além disso, São Raimundo, nesse tempo, foi um escritor importante.
Sua obra intitulada Suma de Casos continua a ser usada até os dias de hoje pelos confessores. São Raimundo de Penhaforte tornou-se grande amigo de Santo Tomás de Aquino, tanto que pediu a ele que escrevesse uma importante obra chamada Suma contra os Gênios. Além disso, ajudou Santo Tomás nos estudos. São Raimundo faleceu aos 100 anos. Era o dia 6 de janeiro de 1275. Pouco depois, foi canonizado. A celebração da sua festa foi estabelecida para o dia seguinte de sua morte, em 7 de janeiro, porque no dia 6 comemora-se a Epifania do Senhor. São Raimundo Penhaforte, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.